Você sabe o seu lugar nos diferentes grupos que você participa? Olá, eu sou Lucas Galvão, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a lei da hierarquia das constelações familiares. A terapia sistêmica, ela traz para nós este conhecimento para que a gente possa entender que em cada um dos grupos que nós participamos, nós temos um determinado lugar. E esse lugar, ele só pode ser ocupado por nós. Então, olha, isso traz um senso de pertencimento muito grande. No vídeo anterior, nós falamos mais a respeito da lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica ao qual nós temos contato na vida. Hoje nós vamos falar dessa segunda lei, a lei da hierarquia. A hierarquia me fala sobre um entendimento muito profundo dentro dos sistemas, que existe uma determinada organização que faz com que os sistemas possam funcionar de maneira adequada. E quando esta organização é quebrada, as pessoas entram em conflitos, elas acabam brigando, porque simplesmente não sabem encontrar os seus devidos lugares. Vamos falar mais profundamente a respeito disso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram ontem comigo aqui no início das faxinas sistêmicas. Gente, foi maravilhoso. Tenho certeza que todos saíram daqui com um sentimento de muita gratidão, porque realmente puderam perceber o valor, a profundidade desse trabalho. Nós conseguimos olhar para a ancestralidade feminina de uma maneira muito profunda, realmente trazendo informações, trazendo as forças e entendendo de maneira mais delicada quais são as situações que impactam diretamente para que a nossa ancestralidade feminina possa se desenrolar e trazer toda a força de vida que nós merecemos. Muito bem, pessoal, vamos falar então da lei da hierarquia. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é um sistema. Então, eu já disse isso aqui algumas vezes e vou voltar a repetir. Um sistema é um grupo de pessoas reunidas em prol de um objetivo. Um objetivo que não pode ser alcançado individualmente. Então, esse grupo se reúne em volta deste objetivo para que cada um, com as suas habilidades, possam contribuir para o objetivo daquele sistema. Então, se existe um grupo de amigos que não tem um objetivo comum, esse grupo de amigos vai se desmantelar. Se existe uma família ao qual o objetivo não está claro, esta família também vai se desmantelar. Os casais vão se separar, os filhos vão se perder no mundo. Por quê? O sistema, ele precisa ter claramente na mente de cada um dos seus integrantes, né, dos seus participantes ali, qual é o objetivo daquele sistema. Porque se eu não ver propósito naquele grupo, ele simplesmente, eu vou procurar alguma coisa melhor, eu vou procurar um outro grupo ao qual eu possa me encaixar. E a nossa família, ela também é um sistema que tem um objetivo. Qual é o objetivo da nossa família? O objetivo é dar a nós o conhecimento necessário para que nós possamos ter uma boa vida, para que a gente saiba como melhor se relacionar na sociedade, para que a gente saiba a melhor forma de nos comportar diante de outras pessoas e para que a gente saiba enfrentar da melhor forma possível os desafios da vida. Esse é o objetivo do nosso sistema familiar. E lá dentro nós também temos, cada um tem a sua função. Então, dentro desta explicação, também cabe dizer que a hierarquia ela é um pouco diferente do que a gente imagina. Nós imaginamos normalmente o mesmo conceito que vemos dentro das empresas. Então, existe um chefe, existe um líder e ele lidera os seus subordinados. Ele diz o que os subordinados devem fazer. Mas, na verdade, para a constelação familiar, a lei da hierarquia nos mostra que a influência dos mais velhos ou dos mais fortes dentro do sistema deve ensinar aos menores como crescer. Então, a hierarquia serve para que eu, no lugar de superioridade, possa olhar para os pequenos e ajudá-los a crescer. Nada mais que isso. E dentro disso eu utilizo do meu exemplo, eu utilizo dos meus conselhos, das minhas lições. Então tudo isso vai se tornar matéria de crescimento para aqueles que são menores. Bom,
E nesse contexto, nós podemos observar que então existe algo muito interessante. Aqueles que entram no sistema mais anteriormente, eles já conhecem melhor as leis daquele sistema, por isso eles ali ficam mais fortes. E aqueles que acabaram de chegar não conhecem muito bem as leis daquele sistema e por isso eles precisam ser ensinados. E assim a gente percebe a diferença, né, de forças dentro de um sistema. Então é dito que aqueles que estão há mais tempo dentro do sistema, eles têm mais influência, eles têm mais força, eles conhecem melhor como aquele sistema pode funcionar. Então é dada a eles a força, mas aos mais novos é dada prioridade, porque eles precisam deste ensinamento, deste aprendizado. Então existem algumas dinâmicas que podem quebrar esta harmonia. Uma delas é quando os mais velhos eles se recusam a ensinar os mais novos sobre as leis dos sistemas. Então, diversos podem ser os motivos, né? Isso acaba quebrando o sistema como um todo. Então, quando os pais estão brigando muito e não enxergam os filhos ficam faltando essa força de vida para eles, os pais não estão enxergando os filhos eles têm uma tendência de se dissipar, né? Se dispersar, e ir para um outro sistema ao qual eles possam receber aquilo que os pais não puderam dar. E isso pode ser preocupante, né? Porque aí qualquer outro substituto pode ser tanto ruim quanto pode ser bom. Então aí é algo muito delicado. Ninguém vai fazer por você aquilo que o seu pai, né, que te deu a vida, que te ama profundamente, poderia fazer. Porque o amor desta hierarquia superior, pai e mãe, é um amor quase divino. O único tipo de relação, o de pais e filhos, é o que mais se assemelha à relação entre Deus e a humanidade. É o mais próximo que a gente pode chegar disso. Então, quando uma pessoa ela não está disponível para dar aos filhos aquilo que é necessário para que eles cresçam, alguma coisa já está muito quebrada dentro desta pessoa. E aí precisamos analisar o sistema de origem dela e a sua história de vida. Porque alguma coisa está tão quebrada que ela está se impedindo, ela está se bloqueando de dar isso aos filhos. Então isso ela perde, ela não está dentro das suas funções saudáveis. Pode ser até mesmo que esta pessoa não tenha recebido lá dos pais aquilo que era necessário. Então ela olha para os filhos e fala: nossa, meus filhos são tão grandes, eles é que têm que cuidar de mim. Então esse pai, ele entra num lugar pequeno para que os filhos possam cuidar dele. E aí há uma inversão de papéis na hierarquia. Então aí é os filhos que vão pagar as contas dos pais, é os filhos que vão definir se os pais fazem algo ou não, é os filhos que vão cuidar de manter a organização, gerenciar a casa dos pais. Você pode ver que existem muitos lares em que isso acontece. E se você está nesse lugar e está falando, mas é um absurdo, que você não sabe da minha realidade, você está aí me criticando, calma, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para mostrar uma realidade. Então, a gente percebe que há uma hierarquia quando os pais cuidam dos filhos. Mas acontece que às vezes esses pais não receberam muitas coisas, então os filhos sentem, porque foram colocados nesse lugar, que a responsabilidade, a obrigação de cuidar dos pais é deles. E aí isso há uma inversão de hierarquia. E a inversão de hierarquia é muito dolorosa, tanto para os filhos quanto para os pais. Porque tanto pode criar um vínculo de dependência, quanto pode gerar uma morte de família. Não, o que é a morte de família? É quando os filhos não querem mais ter filhos. Então aquela família vai acabar naquela geração. Então, isso acontece porque a energia de vida que os filhos deveriam guardar para dar às gerações futuras, elas devolvem para os pais. E aí morre ali aquela família. Então, para uma família não há nada mais doloroso do que isso, do que sair deste natural. Porque tudo que é natural nos causa muito prazer.
não é? Então a sexualidade em harmonia causa muito prazer, o trabalho em harmonia causa muito prazer. Quando eu me sinto crescendo, evoluindo, progredindo na vida, tudo isso causa muito prazer. Quando que essas coisas vão me trazer dor? Quando está fora do lugar, fora do equilíbrio ou fora da harmonia. Então aí estas coisas vão causar desarmonia, vão causar medo e dor. Então, por exemplo, um filho que está a serviço dos pais, que está cuidando dos pais, esse filho não pode sair da casa dos pais, ele não pode crescer. É comum que este filho, só de pensar em sair da casa dos pais, ele desenvolva algum tipo de ansiedade, algum tipo de síndrome do pânico. Então, ele sempre fica junto com esses pais, porque ali é o lugar onde ele se sente seguro. Então, nessa dinâmica, né, ele sente que os pais não têm força suficiente para se sustentarem sozinhos, que era muito difícil antes dos filhos nascerem. Então, ele cria essa dinâmica de inversão de papéis, e essas inversões de papéis invertem as funções. O filho que tenta sentar na cadeira do pai, a filha que tenta sentar na cadeira da mãe ou dos avós, é uma pessoa sobrecarregada. É uma pessoa que sente que ela tem que tirar de algum lugar para poder dar aos pais. Então, ela normalmente está tirando dos projetos de vida, dos sonhos, das realizações da própria história. Essa pessoa vai ter dificuldades para se sentir prosperando, porque ela está devolvendo, ela não está gerando nada para si mesma e para as suas gerações futuras. Percebe? Então, é algo muito delicado, viu, pessoal? E requer tratamento terapêutico. Porque tanto para estes pais quanto para estes filhos, né, requer tratamento terapêutico. Então, essa é uma dinâmica muito delicada, mas existem outras, né? Então, por exemplo, hoje nós percebemos muitos casais que estão perdendo um pouco do que é a função do masculino e a função do feminino. Então, nós percebemos aí mulheres que saem para trabalhar, trazem dinheiro para dentro de casa, homens que ficam dentro de casa, lavando, passando, cuidando dos filhos. Não, nada contra isso também, tá? Mas existem algumas inversões que deixam as pessoas sobrecarregadas. A mulher que ela está tendo que se preocupar com nutrir, sustentar, prover a casa, é uma mulher que não pode dar atenção ao seu feminino. É uma tensão que é uma sobrecarga que deixa ela cansada ao longo dos anos. Ela começa a olhar para o marido e fala, eu estou cansada, eu não quero mais isso. Ela não tem forças, às vezes ela vai minar a força da sexualidade feminina ali, né, porque ela já entrou num lugar de dominação, de prover, de proteger a família, que isso tira a força desse masculino, e o masculino ele então tem que assumir um papel do feminino. E aí nesse papel do feminino ele se torna um homem provedor, cuidador, que vai ele provém de dentro do lar, né, que seria o papel do feminino. E aí você pode dizer, nossa, Lucas, mas você está sendo muito tradicionalista, né? Que isso já caiu há muito tempo. Mas veja bem, o cérebro ele foi projetado há milhões de anos com adaptações. O homem ele tem naturalmente hormônios que facilitam que o seu corpo tenha uma resistência maior, uma força para esse trabalho externo. E a mulher ela tem uma resiliência interna, emocional, uma empatia para o cuidado. Não à toa, um dos países mais livres do mundo, né, que se eu não me engano é a Noruega, né? Na Noruega existem mais enfermeiras do que enfermeiros. Eles fizeram vários incentivos para que houvessem mais enfermeiros homens, mas vira e mexe esses enfermeiros saem e entram mais mulheres. Então, o que eles foram percebendo? Que existe uma diferença na forma de funcionar de homens e mulheres, e não estou dizendo que não há possibilidade de que mulheres façam trabalhos braçais ou trabalhos propriamente masculinos, mas existe uma adaptação, uma vantagem adaptativa, evolutiva, que faz com que o cérebro feminino seja mais empático, seja mais sensível para perceber a dor do outro, para enxergar a necessidade dos outros, para entender os sentimentos dos outros. Por isso que eu, enquanto terapeuta, sei que uma mulher
tem mais facilidade de ter a empatia emocional do que terapeutas homens. Mas é um desafio da área, mas isso também não impede que nós possamos atuar, né, com toda a força masculina dentro da área terapêutica. Então, estas funções, elas são muito importantes também, né? Então, dentro de um casamento, por exemplo, você pode perceber que um homem muito com energia masculina e uma mulher com muita energia masculina vão brigar. Vão brigar, vão brigar, vão brigar, e isso vai gerar um conflito sem fim, até que esse relacionamento se desgaste e eles acabem procurando outros relacionamentos, porque os objetivos que ali estão, os dois querem ocupar a mesma função. E aí isso gera competitividade. E a competitividade dentro dos relacionamentos, ao invés de fortalecer os vínculos, ela desgasta, degrada os vínculos. Gente, então, hierarquia é algo muito profundo e estar com as nossas funções em ordem é muito importante. Outro exemplo dessa questão é como uma banda. Existe o vocalista, existe o baterista, o guitarrista, o baixista e assim por diante. Agora imagina você se o baterista começar a falar: não, eu acho que você está cantando tudo errado. Eu agora é que quero ser o vocalista. Só que o vocalista, ele já está treinando para aquilo ali, ele já está fazendo aulas de canto, ele já está aperfeiçoando. E aí o baterista não está fazendo nada daquilo, mas ele quer cantar. E aí o vocalista, ele tenta tocar a bateria, só que, entende? Não começa a haver uma briga interna que enfraquece todo aquele sistema. Muitas bandas acabam, muitos casais se separam por causa dessa questão, a não aceitação do outro dentro de suas funções. Então, quando um sistema está em harmonia, quando eu posso aceitar cada um dentro das suas funções e acolher aquela pessoa do jeito que ela é e o jeito que ela lida com as próprias funções. Então, por exemplo, mas o meu pai ele foi um pai ausente, alcoólatra e que batia na minha mãe. Então, isso é uma crítica à função paterna, à função de marido, à função que não está bem executada. Então, isso quebra as nossas relações e aí esse sistema ele está fadado ao fracasso. Então, o que cura? A aceitação total daquela pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela dá conta de suprir, de estar dentro daquela função. Pai, independente de quem você seja, né, você é o melhor pai, é o pai certo para mim. Independente de como você tenha executado as suas funções, você é a pessoa certa para dar a mim esta força paterna, né, que a partir do momento que eu me torno adulto, eu vou completar o que você não pôde. Mas com toda gratidão eu faço isso. Isso cura os nossos sistemas. Então, é muito importante que a gente saiba, dentro de cada sistema, qual é a nossa função. É muito importante que dentro da família eu saiba qual é de fato a minha função, porque qualquer coisa que me sobrecarregue vai roubar de mim uma força que eu deveria estar aplicando para mim mesmo, para o meu trabalho, para o meu bem-estar, para a minha saúde e para as gerações futuras. É um investimento nesse futuro, ensinando aos meus filhos, fazendo por eles. Quando eu estou em desarmonia, os meus filhos também vão aprender a estar em desarmonia. Eu aprendi com os meus pais a estar em desarmonia. Então, nunca é tarde para a gente entender qual é a função adequada de cada um. A função de pai tem que ser função de pai. Se você não sabe o que é a função de um pai, busca saber. Faz uma terapia, faz um curso, entenda, leia livros. Se você é mãe, mas não sabe o que é a função de mãe, você quer ser amiga dos seus filhos, está errado, precisa entender que isso enfraquece os seus filhos em vários níveis. Então, cada um ocupando o seu lugar, há harmonia. Cada um ocupando o seu lugar, há harmonia. A gente percebe até mesmo dentro das empresas. Quando um subordinado não aceita o seu chefe, critica o seu chefe, quer estar no lugar do chefe, existe um conflito muito grande. Toda empresa sofre com isso. Quando as pessoas bagunçam e confundem as suas funções, começam a competir umas com as outras,
internamente, isso pode gerar conflitos tão dolorosos que faz com que toda a empresa perca. Porque para competir, muitas vezes eu quero que o outro se dê mal, eu quero que o outro não tenha um resultado tão bom quanto o meu, e aí, porque eu quero me destacar. Só que eu quero me destacar de uma forma a qualquer custo. Então, sobre qualquer consequência, eu quero me destacar, eu quero estar nesse lugar. Então, essas são algumas dinâmicas que podem dar problema. Quando que a competitividade é saudável? Quando eu aceito cada um do jeito que é, quando eu não tenho que denegrir ninguém, quando eu não passo por cima de ninguém, e eu sei que dentro da minha função e dentro das funções de cada um, eu posso competir de maneira amistosa, de maneira saudável. Então, tudo isso, pessoal, é muito profundo e eu quero trazer outros vídeos para a gente poder estar refletindo mais a respeito disso. Então, hoje eu tirei esses exemplos, peguei esses exemplos, meditei a respeito deles para que a gente pudesse refletir mais a respeito de uma forma mais profunda de entendimento sobre a hierarquia e as nossas funções. Pense bem. Quais são as funções que você tem que desempenhar hoje na sua vida? Se essas funções estão leves ou pesadas para você, porque o desempenhar de cada uma das funções na nossa vida deveria ser leve, harmônico, tranquilo e não necessariamente trazer qualquer tipo de dor, sofrimentos ou mágoas. Se está dessa forma é porque alguma coisa dentro de você está fora do lugar. Ou os seus sentimentos estão entrando em guerra porque os seus sentimentos não estão sabendo o lugar deles. Sempre que duas coisas entram em conflito, entram em guerra, é porque nós não sabemos como colocar cada coisa em seu lugar. A hierarquia nos ajuda a organizar o nosso coração. Muito bem, pessoal. Se você quer saber mais a respeito disso, venha participar de uma constelação em grupo. Infelizmente, agora a nossa turma da faxina sistêmica está fechada. A única coisa que é possível é você entrar em contato comigo para participar de maneira avulsa de uma ou outra faxina sistêmica como representante, tá bom? Então, essa é as únicas formas que é possível trabalhar agora para você conhecer mais a respeito da constelação familiar, para você vir conhecer o trabalho em grupo, tá bom? Vai ser um prazer atender você e mostrar para você esse mundo incrível onde a gente pode construir mais harmonia dentro das nossas relações, mais prosperidade, abundância, alegria para a nossa vida. Espero que tenha ficado claro aqui a explicação a respeito da lei da hierarquia e ordem. Então, forte abraço, desejo muita luz na vida de cada um de vocês e vamos estudando juntos, refletindo mais a respeito de como a vida pode melhorar. Tchau, tchau!